Hoje, gente, eu vou estar falando de caso clínico, né? Eu vou tentar, né, toda semana ou alguns dias na semana, tentar falar sempre de alguma coisa que eu atendi, né? De alguma situação que eu atendi, logicamente, sem expor, né, eticamente, com detalhes a história ou o paciente. Qual que é o intuito de um caso clínico? Primeiro, para alguns profissionais aí de saúde, né, fisioterapeutas que trabalham com a microfisioterapia também, né, compartilhar. Mas a importância maior do caso clínico é você talvez ouvir e talvez se identificar com alguma coisa, né? Ou que você está vivendo, ou que alguém ali ao seu lado também esteja vivendo e que você possa entender que de repente há, né, uma luz aí no fim do túnel de algum tratamento que possa estar ajudando essa pessoa naquele momento. E o caso clínico hoje é de uma história, né, de um bebezinho de 3 meses, tá? E a mãe, né, quando trouxe para mim o bebê, o relato era: a criança não dorme desde quando nasceu. E assim, nem mãe nem pai dorme direito também. Aí começa a ter uma irritabilidade, uma privação de sono de todos, né? E lógico que já foi investigado cólicas, dores, enfim, né? Investigado, medicado e nada resolvia. Então, quando essa mãe trouxe para sessão, né, de microfisioterapia, o que ali o corpo mostrou? Que tinha ali uma questão durante a gestação. E isso, assim, foi algo vivido pela mãe, né? Onde depois a mãe me relatou que realmente ela passou por muitas situações de medo, um medo principalmente de separação, porque ela já tinha tido, né, 2 perdas antes desse nascimento, Então a mãe, né, havia ali, já tinha tido, né, 2 abortos espontâneos antes dessa gestação. Então a gestação toda ela passou muito medo de perder, e teve ali também um probleminha, né, de sangramento, onde também exigiu ali um certo repouso. Então a criança, ela absorveu aquilo como um medo de separação. Então por isso que ela necessita, né, estar sempre em contato, principalmente com a mãe. E a ansiedade, né, da mãe dos primeiros dias, se tá tudo bem, se a criança é saudável, isso também a criança absorve. E isso também impacta no sono, né? E o legal do caso clínico também não é só falar do caso, mas falar, né, da reavaliação disso, né? Que eu já atendi esse bebezinho e onde a criança está dormindo, né? No primeiro dia pós-sessão, a criança já estava dormindo muito melhor e os pais também dormindo melhor, o que é muito importante, porque isso gera um ambiente mais calmo, mais tranquilo, com menos irritabilidade, porque a privação de sono, né, deixa qualquer um irritado. Então é isso, essa semana foi a respeito desse bebezinho. E você, conhece alguém que está passando por isso? Às vezes, né, teve uma gestação tranquila, aparentemente, mas tem ali um bebezinho e não importa a idade, né? Tô falando aqui de um bebê de 3 meses, mas pode ser em qualquer fase, né? Às vezes até crianças mais velhas que têm dificuldade de dormir sozinho, né? Às vezes no quarto, precisa estar sempre próximo do pai, da mãe. Então, a microfisioterapia e a terapia manual evolutiva é super indicado nesses casos.